Boa noite, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Comunitária Nova Onda FM e internautas. Informo que está iniciada em nosso sistema eletrônico a inscrição para a palavra livre. Esta sessão está sendo realizada no plenário da Câmara Municipal, localizado na rua José Maria Sanches, número 539, Centro, e que os horários de início das reuniões das comissões permanentes e sessões ordinárias da Câmara do Município de Martinópolis são às 19 horas e 20 horas, respectivamente, às segundas-feiras. Assim sendo, a sessão está sendo transmitida ao vivo pelo site e Facebook da Câmara, bem como pela Rádio Nova Onda 104,9 FM e ainda gravada em formato audiovisual, que será disponibilizada no site da Câmara e no canal da Câmara no YouTube. Peço ao senhor secretário que verifique a hora do início dos trabalhos e faça a chamada inicial dos senhores vereadores, ocasião que os vereadores podem registrar em nosso sistema eletrônico. Às 20 horas e 2 minutos. Alessandro Aparecido Pereira. Presente. Alexandre Pérez Canguçu. Presente. Gabriel Valões. Presente. Alzair da Silva Lopes. Presente. João Carlos de Oliveira. Presente. José Ricardo de Lima. Presente. Leandro da Silva Valentim. Presente. Paulo Henrique Soares. Presente. Pedro Henrique Teixeira. Presente. Ricardo Trombino. Presente. Rubens Minoru Hayashi. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a sessão ordinária de 26 de maio de 2025. Convido a todos os presentes a ficarem em pé para que possamos ler um trecho da Bíblia. Convido o vereador Alzair para que faça a leitura de um trecho bíblico. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, internautas, ouvintes da rádio, uma boa noite a todos. Quero deixar aqui para a meditação no livro de Eclesiástico, capítulo de número 22 e o versículo de número 19 em diante. Um encaixamento de madeira adaptado aos alicerces de um edifício não se desconjunta. Assim é o coração firmado por uma decisão bem amadurecida. O desígnio de um homem sensato, em qualquer tempo que seja, não será alterado pelo temor. Boa noite a todos. Sentemo-nos. Primeira parte desta sessão, do expediente. Votação das atas das sessões anteriores. Ata da sessão ordinária de 19 de maio de 2025. Considerando que a cópia da ata esteve à disposição de todos os senhores vereadores na secretaria desta casa, consulta os vereadores se dispensam a leitura. Dispensada a leitura, concedo a palavra para quem quiser fazer uso sobre a referida ata. Não havendo quem queira fazer o uso da palavra, coloco a ata em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. Solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos em nosso sistema eletrônico. A ata da sessão ordinária de 19 de maio de 2025 foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. A Secretaria para as Providências Legais. Ata da sessão solene de 21 de maio de 2025. Considerando que a cópia da ata esteve à disposição de todos os senhores vereadores na Secretaria desta Casa, consulto os vereadores se dispensam a leitura.
Dispensada a leitura, conceda a palavra para quem quiser fazer o uso sobre a referida ata. Não havendo quem queira se manifestar, coloco a ata em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se levantem. Solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos em nosso sistema eletrônico. A palavra para quem quiser fazer o uso sobre a referida ata. A ata da sessão solene de 21 de maio de 2025 foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, a Secretaria para as Providências Legais. Solicito aos vereadores que concluam a inscrição em nosso sistema eletrônico para a palavra livre. Encerrada a inscrição para a palavra livre, informo que está iniciada em nosso sistema eletrônico a inscrição para explicação pessoal. Expediente sem votação. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias não sujeitas à votação. Indicação 352/2025, de autoria do vereador Gabriel Valões Santos, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine a realização dos serviços de pintura da fachada da base da Polícia Militar na Vila Escócia, com as cores da corporação, bem como a pintura da guia calçada, assim como a instalação de um totem identificação da Polícia Militar ou placa de acrílico na fachada, e a demarcação de placa e faixas amarelas de proibido estacionar na guia. Indicação 353/2025, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determina a operação tapa-buracos por toda a extensão da rua Dona Hortência, na Vila Epaminondas. Indicação 354/2025, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine a operação tapa-buracos por toda a extensão da rua Dona Joana Caldas, na Vila Epaminondas. Indicação 355/2025, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine a operação tapa-buracos por toda a extensão da rua Antônio Rodrigues Parente, prolongamento da Avenida Dr. Fábio Dalfabro, na Vila Alegrete. Indicação 356/2025, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine o recapeamento da rua Lino Martins de Brito por toda a sua extensão, no bairro Parque Residencial São Martim. Indicação 357/2025, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine o envio de mais um inspetor de aluno a Mefei Gertz dos Santos Almeida. Indicação 358/2025, de autoria do vereador João Carlos de Oliveira, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine a adequação, manutenção e ampliação do parque infantil na MFEI Gertz dos Santos Almeida. Indicação 359/2025, de autoria do vereador José Ricardo de Lima, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine a construção de um barracão na área em frente à escola MFEI Gertz dos Santos Almeida, ao lado do Ceiliamar Joia de Carvalho, para o uso exclusivo dos alunos que participam das aulas do ensino integral. Indicação número 360/2025, de autoria do vereador José Ricardo de Lima, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine a limpeza e manutenção do ginásio de esportes Lorival Fagundes Odilon. Indicação 361/2025, de autoria do vereador José Ricardo de Lima, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine a poda das árvores
que circundam a MFI Gertes dos Santos Almeida, principalmente em frente à instituição de ensino. Indicação 362/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini e outros, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine a mudança da guia rebaixada para a entrada de cadeirantes da praça de alimentação que fica ao lado da praça Getúlio Vargas. Indicação 363/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine a contratação para preenchimento de vaga para agente de combate a endemias. Indicação 364/2025, de autoria do vereador Rubens Minoru Hayashi e outros, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine a edição de um projeto de lei para concessão de refins, programa de recuperação fiscal relacionado à conta de água e esgoto, aplicando a tarifa social com desconto de até 75% aos que têm direito conforme prevê legislação para famílias de baixa renda. Ofício 279/2025 do senhor prefeito, que responde ao ofício número 127/2025. Indicações 320 a 339/2025. Requerimento de pesar número 79/2025, apresentado pelo vereador Ricardo Trombini e demais edis, pelo passamento de Enir José Pinheiro, aos 69 anos, ocorrido no dia 19 de maio de 2025, expressando sentimentos a todos os familiares e amigos pela sua insuprível perda. Requerimento de pesar número 80/2025, apresentado pelo vereador Gabriel Valões Santos e demais edis, pelo passamento de Rosenilde Mendes Nogueira Vicente, aos 55 anos, ocorrido no dia 21 de maio de 2025, expressando sentimentos a todos os familiares e amigos pela insuprível perda. Sem mais, senhor presidente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das proposições que dependem de votação. Projeto de Lei Ordinária número 31, de 16 de maio de 2025. Abre um crédito adicional especial para fins que especifica no valor de 150 mil e dispõe sobre alteração de projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual e LOA, Lei Orçamentária Anual. Artigo 1º. Ficam alterados os valores conforme artigo 2º desta lei, na Lei Municipal número 3.237/2021, que dispôs sobre o plano plurianual, na Lei Municipal número 3.437/2024, que dispôs sobre o orçamento anual do município na importância de R$ 150 mil. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento Programa Anual de 2025 do município de Martinópolis um crédito adicional especial nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Federal número 4.320/de 1964, no valor de R$ 150 mil, a dotações abaixo especificada. Artigo 3º. O recurso para atender a cobertura do crédito adicional especial, autorizado por esta lei, serão os provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, referente ao recebimento da emenda parlamentar do deputado federal Newton Tato. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Martinópolis, 16 de maio de 2025. Valdeci Soares dos Santos Filho, prefeito. Requerimento número 81/2025. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, requeiro à mesa, na forma regimental, seja expedido ofício ao senhor prefeito, para que, junto ao departamento competente, informe em relação à imunidade tributária prevista na Constituição Federal, em seu parágrafo 1º, artigo 156, que define a não incidência de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, ainda que seja apenas locatárias do bem imóvel. Primeiro, a regra está sendo observada e cumprida em nosso município? Segundo, existem normas estabelecendo as regras, assim como existe nos casos de isenção, trazendo data limite e regras para solicitação? Em caso afirmativo, demonstrar quais e qual meios de divulgação foram utilizados para o exercício do ano de 2025.
Justificativa. Com a mudança constitucional realizada em 2022, através da emenda constitucional número 116/2022, que acrescentou o parágrafo 1º, letra A, ao artigo 156, estendendo o benefício à imunidade aos templos de qualquer culto que se utilize do imóvel alugado. É importante que o município traga regras claras para a solicitação do pleito, evitando assim discussões jurídicas que aumentam a demanda da Procuradoria do município. O pedido encontra fulcro no inciso 33 do artigo 5º, inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição Federal, artigo 234 do Regimento Interno e na Lei Federal número 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 22 de maio de 2025, de autoria do vereador Ricardo Trombino. Requerimento número 82/2025. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, requeiro à mesa, na forma regimental, após ouvido o douto plenário, seja expedido convite ao doutor Márcio Rogério Pontes, coordenador da equipe responsável pela elaboração da revisão do plano de saneamento básico do município de Martinópolis, para que compareça nesta Casa de Leis, em data e horário a serem agendados, em comum acordo com o presidente do Legislativo, visando trazer esclarecimentos e sanar dúvidas dos vereadores e população com relação ao referido plano, tratado pela Lei Ordinária número 3.307/2022. Justificativa. A medida se faz necessária para sanar dúvidas dos vereadores quanto ao plano em questão, haja vista que metade dos atuais componentes não estavam no exercício do mandato quando o mesmo foi aprovado pela Câmara, e que, atualmente, matérias transitam nesta casa arbondando a temática. O ideal é que seja preferencialmente numa segunda-feira, antes do início da sessão ordinária, momento em que os munícipes já estão atentos aos canais de comunicação para acompanhar os trabalhos camarários. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 22 de maio de 2025, de autoria do vereador Rubens Minoru Hayashi. Requerimento de urgência especial número 83/2025. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, requeiro à mesa, no termos do artigo 141, inciso 4º, alínea B, do regimento interno desta douta Casa de Leis, após ouvido o douto plenário, seja considerado em regime de urgência especial o projeto de lei ordinário número 31/2025, de autoria do chefe do Executivo. Justificativa. A urgência se faz necessária em razão da importância das matérias. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 22 de maio de 2025, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Sem mais, presidente. Encaminho para a ordem do dia desta sessão as seguintes matérias. Requerimento número 81, 82 e 83 de 2025. Justificativa de requerimentos com pedido de informações. Concedo o prazo de 5 minutos para o vereador Ricardo Trombini, autor do requerimento número 81 de 2025, justificá-lo. Nobres vereadores, público que nos acompanha aqui nessa noite, aqueles que nos acompanham através dos nossos canais de comunicação, Rádio Nova Onda FM 104,9, Facebook, uma boa noite a todos. Nobres vereadores, o requerimento que vos trago aqui nesta noite trata da questão tributária do nosso município em relação à cobrança de IPTU das igrejas que têm um prédio alugado. Então nós fomos procurados por igrejas que têm um prédio alugado e a Constituição Federal lhes dá o direito da imunidade tributária na questão do IPTU. No entanto, nós observamos que algumas entraram com o pedido de imunidade e não foi lhe concedido o que trata no parágrafo 1º do artigo 156 da Constituição Federal, que é norma pacificada, está dentro da Constituição, devendo ser cumprida. Me parece-me que existe ali um entendimento do jurídico, né, que realmente pode isso acontecer. Entretanto, alegaram a questão de estar fora do prazo pedido. Mas nós sabemos que a isenção a qual o município existe lei
que são para os aposentados, único imóvel, em alguns casos previstos, ela difere da imunidade tratada pela Constituição. São dois institutos diferentes, embora com o resultado igual, que é o não pagamento do IPTU. E nós vamos aqui solicitar essas informações para saber se a Prefeitura está, de fato, executando conforme a Constituição prevê, ou se estão aí colocando obstáculo para o exercício de direito. Digo isso, nobres vereadores, porque se é pacífico, se é de direito, se não há previsão municipal para o prazo do pedido de imunidade tributária, nós temos que tentar mudar essa situação, uma vez que o nosso jurídico já anda tão ocupado na prefeitura, né? Tudo que vai para lá demora, tudo que vai para lá nós temos ouvido bastante reclamação, então nós temos que ter um posicionamento, inclusive se tiver que colocar na legislação, também municipal o prazo, que se crie esse prazo para que evite demandas, porque nós sabemos que as demandas, ela ocupa e nós temos aí assuntos tantos para tratar que são tão importantes quanto esse, e esse já é pacífico. Então, peço aí o voto dos nobres vereadores para que com a resposta nós possamos aí fazer as nossas sugestões através do Poder Legislativo. Obrigado, senhor presidente. Concedo o prazo de 5 minutos para o vereador Rubens Minoro, autor do requerimento número 82 de 2025, justificá-lo. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, ouvintes da Rádio Nova Onda FM, internautas. Senhor presidente, esse requerimento do convite ao Dr. Márcio Rogério Pontes é devido ele foi responsável, né, o coordenador da equipe, da elaboração da revisão do plano de saneamento básico do município de Martinópolis, que foi aprovada essa lei 3.307 no 2022, né? E esse convite é para esclarecer vários pontos, né? Porque tem muitos vereadores aqui que são novatos e que surge uma dúvida, né? Numa fala de um vereador dizendo que a nossa água não podia ser vendida, né? E por que estava aprovando uma nova lei da correção da água se já existia uma lei já aprovada. Então ele vem aqui para esclarecer isso aí para a população e a todos ainda que tenham dúvida, né? Para mostrar o seguinte, para aqueles que têm dúvida ainda e tiver alguma dúvida, perguntar diretamente ao Papa que fez esse projeto aí, né? Então, é um requerimento para esclarecimento à população e a todos vereadores ainda que têm dúvida a respeito desse plano, né? Que se trata do marco de saneamento básico em todo o nosso país, né? Então, é uma lei federal que foi adaptada ao nosso município que corrigia essa defasagem da taxa de água para que lá na frente a gente não possa perder a nossa água e o esgoto por uma Sabesp. Muito obrigado. Recebimento de ofício, resposta. Não há. Discussão de pareceres de comissões. Não há. Palavra livre. Conceda a palavra aos oradores inscritos. Vereador Zé Ricardo. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, nobres vereadores, população martinopolense presente aqui nesta noite e demais cidadãos que nos acompanham via redes sociais ou também pela Rádio Nova Onda FM. Quero agradecer ao senhor Luiz por atender o pedido de troca de lâmpadas ali no balneário Laranja Doce. Na semana passada eu apresentei aqui a reivindicação de uma moradora, uma munícipe, que estava esperando há 6 meses a troca dessas lâmpadas, e eu disse que se naquele dia eu ainda recebesse a devolutiva dela, eu falaria aqui. Quando eu recebi, já havia acabado a sessão da Câmara. Mas naquela própria segunda-feira, o serviço foi realizado, então eu venho aqui, muito respeitosamente, agradecer por ter atendido aquela localidade. Quero agradecer também o senhor Alamino,
por atender às solicitações e às indicações quanto à demarcação das vagas de carro próximas à Escola Adelaide. Muito obrigado também por sempre ouvir esse vereador e atender. Na semana passada eu também apresentei aqui algo que me chamou a atenção quando venho de Indiana todos os dias, uma placa indicava Martinópolis com a quilometragem errada. E fizemos direcionada a eixo que toma conta daquele trecho e recebemos a devolutiva, a resposta na pessoa do senhor Marcos Maurício Góes, das Relações Institucionais. Foi uma indicação minha, número 143/2025, e eles confirmaram a inconsistência dos dados ali apresentados e realizaram a substituição da placa. Para minha surpresa, foi em tempo recorde. Hoje, quando a Câmara me anunciou durante o dia, foi assim uma satisfação muito grande. E quem dera, né, se as coisas públicas também fossem assim, acontecessem com mais agilidade, né? Eu quero também salientar aqui e destacar a minha gratidão e a minha satisfação ao deputado Milton Leite Filho. Nós tivemos uma grata surpresa, onde o dinheiro, R$400 mil, já está na conta, já está pago. Para que esse dinheiro, população? Esse dinheiro é para ser construído um posto de saúde na represa, mais precisamente na Vila Jaquelites. A gente sabe quanto é importante para a vida de uma população, de uma família, um posto de saúde. Muito importante. O Programa Saúde da Família, PSF, ele vem se aproximar da população. Principalmente uma população daquela localidade que fica longe da cidade. Principalmente. E a gente sabe que um posto de saúde, ele trabalha com prevenção de saúde, de doenças, na verdade. Ele trabalha com triagem de pessoas, com vacinação, com orientação para as pessoas que estão passando por várias situações, seja gestantes, enfim, questões psicológicas. E a gente acredita que com um posto de saúde, que se Deus quiser, sairá, né, de agora em diante, já poderá ser realizado licitações e tudo mais. A gente acredita que em breve nós teremos todos esses trabalhos em funcionamento ali na Vila Jaquelites. Então fica a nossa gratidão, o nosso respeito e a nossa admiração a todos esses deputados que ajudam a nossa cidade, principalmente o deputado estadual Milton Leite Filho e também o nosso assessor, o André Crepaldi, que vem atendendo os nossos pedidos. Então, nesses pedidos, nós do nosso partido União Brasil, nem precisamos ir até São Paulo fazer esse pedido. Nós nem precisamos, nós só narramos, citamos a necessidade e nós fomos contemplados para que a população ali da represa, ela possa ser mais atendida, com qualidade. A gente sempre escuta falar aqui, o vereador Isaías, sempre dizendo que ali falta agente de saúde, falta. Então falta muita coisa ainda para ser realizada. Então, como que nós, vereadores, nós podemos ajudar? Se a gente consegue uma emenda dessa, se a gente consegue algo grande, não é para nós, é para a população. Então nós pedimos assim que quando nós vemos uma situação dessa acontecendo, é um motivo de muita gratidão e de muito respeito. E aqueles vereadores também que conseguirem, através dos seus deputados, nós também queremos aqui agradecer também a cada um que vai atrás, que corre atrás e que vem tentar ajudar a nossa cidade, a nossa população que tanto precisa, que tanto necessita. A gente se depara sempre com pedidos inusitados, com pedidos que, às vezes, a nossa cidade não consegue resolver sozinha. Mas nós precisamos nos unir e cada um fazendo a sua parte para deixar o caminho mais suave para a população. Assim como nessa noite já ouvimos alguns moradores aqui munícipes narrando situações que vêm acontecendo. Com certeza nós vamos ouvir,
Nós anotamos e nós vamos em busca de respostas. Porque a nossa função aqui é ser voz e vez da população. Eu também quero destacar aqui mais uma vez um agradecimento, não posso deixar de esquecer, ao pessoal que está trabalhando no reparo da iluminação pública. Antes de vir para cá, eu conversei com eles, eles estavam trabalhando, eu parei o carro, desci lá e conversei com eles, dei atenção e eles deram atenção para mim também. E eles estavam hoje trabalhando na Avenida Dr. Fábio Dalfabro e em seguida iriam continuar na Avenida Professora Nilva. Então, é uma satisfação, uma gratidão também, porque o investimento ali no veículo deles é ainda pouco, né? Então a gente sabe que tem vereadores aqui já correndo atrás, e isso é muito importante, correndo atrás dos seus deputados para conseguir um carro para que o serviço seja melhor executado. Então a gente sabe que o trabalho deles é fundamental. E quando eu venho aqui na frente falar, eu não estou falando mal de ninguém. Quando eu venho aqui falar, eu quero destacar que é função do município, que é dever do município. E o município tem que se organizar para que o serviço seja realizado. Então eu quero agradecer esses funcionários que estavam lá hoje, me deram atenção, e eu também dei atenção a eles e agradeci pelo trabalho que está sendo realizado por eles nessa noite, principalmente. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Alessandro. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Nova Onda FM e internautas. Quero começar agradecendo o nosso nobre vereador Alexandre por ter me ajudado a solucionar os problemas dos nossos moradores aqui da cidade. Já há 3 semanas que eu estou procurando esse vereador, onde ele está me ajudando e a população é quem ganha com isso. Não é verdade, vereador? Como diz o nosso professor vereador aqui, José Ricardo, a gente temos que dar a mão e é isso que a população precisa. Também quero agradecer ao Nego que estava aqui conversando comigo, explicando para mim sobre um projeto que ele tem de limpeza das praças em gerais, né, dos nossos campinhos. E peço também ao executivo que dê apoio para esses meninos, para o Nego, para o Luiz, para o japonês, para a turma toda aí, que esses meninos não têm gasto, só precisam de um apoio para que executem um trabalho de eficiência para a nossa população. Também quero parabenizar os jovens do judô, que fizeram campeonato agora, no final de semana, né? Quero parabenizar todos os atletas dos Jogos Abertos da Juventude. Martinópolis teve 4 ouro, 5 prata e 3 bronzes. Parabenizo também minha filha, que ficou em primeiro lugar na categoria, e em segundo no absoluto, e foi classificada para a segunda fase. Quero parabenizar o nosso sensei, Adriano, pelo serviço prestado para as nossas crianças, onde ele faz um serviço com muita dedicação e muito carinho e respeito para as nossas crianças. E também quero dar o parabéns para o nosso diretor de esportes, o Adarlan, pessoa que eu estimo muito e torço para que faça um bom trabalho para a nossa população. Até mais, uma boa noite a todos. Vereador Rubens Minoro. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, ouvintes da Rádio Nova Onda FM, internautas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao diretor Alamino, né, que 15 dias atrás eu fiz uma indicação para que pudesse ser feita, né, uma faixa elevada atrás da Igreja Matriz, aliás, 2, né? Faixa elevada atrás da Matriz Santa Bibiana, que o morador veio me procurar, e realmente ali sempre eu observei que é um lugar perigoso de se atravessar, principalmente pessoas idosas e crianças. E, para um pronto atendimento, ele pintou as faixas, colocou a placa em locais diferentes também, mas eu
a faixa elevada não foi feita porque depende de outro departamento. Mas a presteza dele de ter pintado as faixas, colocado a placa de sinalização vertical, foi uma deficiência que só tenho a agradecer. E a população também agradece. O que me traz também aqui é a indicação que foi feita, né? Está no meu nome, mas composta por mais 7 vereadores, né? De que o prefeito faça o refis, né? O programa de recuperação fiscal para aquelas pessoas que vão ser impactadas, né? Agora que não pagaram muito tempo a água, está com uma conta com o Departamento de Água Alta, que o prefeito poderia fazer o refis. Mas nós estivemos conversando com o prefeito, ele não vai só fazer o refis da água, vai fazer do IPTU, então vai fazer um refis geral, né, para facilitar, né, todos aqueles que estão em débito com a prefeitura, e também que tem muita gente, né, que com essa nova reestruturação vai ter que honrar com aquilo que não foi pago já há vários anos. Isso viria a facilitar essa população que está em débito, né? E que aplicasse também a tarifa social, né, que já está prevista já na Lei 3.307 de 2022, que se tivesse aplicado naquela data que foram aprovadas para os vereadores aqui que estão repetindo essa que era da gestão passada, nós não teríamos esse problema de um novo lei da aprovação da água, porque aí a tarifa estaria sendo cobrada adequada, não ficaria para trás 2 anos, né? Então, muita coisa aqui no nosso município não funciona porque eles pensam só na parte política, né? Fica pensando na parte política e esquece de desenvolver nossa cidade, né? Então, por isso que nós estamos nessa cidade aqui enxugando gelo, né? A pessoa não tem coragem de enfrentar os problemas e quando tem que enfrentar, não aplica. Então está desde 2022 aprovado. Se o prefeito lá da época tivesse colocado em prática, não teria nada disso acontecendo, né? Então, eu posso ser vereador de um mandato só, mas eu enfrento os problemas porque eu nasci aqui e eu amo essa cidade, né? E não corro da raia, não. Coisa que é para arrumar a cidade, vamos encarar, né? Agora, o que eu não admito é, quando chegam esses problemas, fazer politicagem, né? Então, isso desgasta muita gente, né? Então, e outra, o requerimento que nós fizemos também é para que esse Márcio Rogério Pontes, que fez essa lei, né, que trabalhou nesse projeto, né, que de 70 e poucas páginas, né, baseado no marco do saneamento básico. Isso aí é uma lei federal, lei 14.027, do dia 20 de abril de 2020, né, que fala o seguinte, que todos os municípios que não tiverem até 2033, né, equilibrado as contas de saneamento e o esgotamento sanitário, que é o esgoto, ele pode sim, esse município, né, ter intervenção de empresas, né, que trabalham nessa área, como aqui no São Paulo é a Sabesp. Então, para que não caia na mão de Sabesp, que a gente está pensando lá em 2033. Porque ali, 2033, para quem cruzou os braços, pode ser que nem esteja aqui, falando, vou estar lá mesmo, vou fazer média, né? E isso que eu não gosto. Às vezes na política a gente fica decepcionado, porque a gente encontra certas situações, né, que não condiz que a pessoa fala que ama a cidade. Pelo contrário, né? Aqueles que não estão enxergando isso é porque não amam a cidade. Obrigado e Deus abençoe a todos.
Segunda parte desta sessão, ordem do dia. Peço ao senhor secretário que realize a chamada dos senhores vereadores. Alessandra Aparecido Pereira. Presente. Alexandre Pérez Canguçu. Presente. Alzair da Silva Lopes. Presente. Gabriel Valões Santos. Presente. João Carlos de Oliveira. Presente. José Ricardo de Lima. Presente. Leandro da Silva Valentim. Presente. Paulo Henrique Soares. Presente. Pedro Henrique Teixeira. Presente. Ricardo Trombini. Presente. Rubens Minoro Hayashi. Presente. Verificada a presença da maioria absoluta dos vereadores, consulta o plenário se dispensa a leitura das matérias constantes da ordem do dia, visto que já foram lidas no expediente com votação desta sessão e sessões anteriores. Dispensada a leitura, passamos para matérias em regime de urgência especial. Requerimento número 83 de 2025, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, para que o projeto de lei ordinária número 31 de 2025, de autoria do chefe do Executivo, tramite em regime de urgência especial. Trombini. Frequência. Coloco o referido requerimento em votação nominal. Solicito aos vereadores que registrem seus votos em nosso sistema eletrônico. Vereador Alessandro. Favorável. Alexandre. Favorável. Alzair. Favorável. João Carlos. Favorável. José Ricardo. Favorável. Leandro Valentim. Favorável. Paulo Henrique. Favorável. Pedro Henrique. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. Rubens Minoro. Favorável. Alemão. Xande. O requerimento número 83 de 2025 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. A Secretaria para as Providências Legais. Desta forma, o projeto de lei ordinária número 31 de 2025 fica incluso na ordem do dia desta sessão e passa a tramitar em regime de urgência especial. Passamos para o projeto de lei ordinária número 31 de 2025, de autoria do chefe do Executivo, que abre um crédito adicional especial para fins que especifica no valor de 150 mil e dispõe sobre a alteração de projeto na LDO, PPA e LOA. Referente à emenda parlamentar do deputado federal Nilton Tato, que recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco o referido projeto em única discussão. Não havendo quem queira se manifestar, coloco o referido projeto em única votação simbólica, mediante maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se levantem. Solicito aos vereadores que registrem seus votos em nosso sistema eletrônico. O projeto de lei ordinária número 31 de 2025, de autoria do chefe do Executivo, foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. A Secretaria para as Providências Legais. Matérias em único turno de discussão e votação.
Votação de requerimentos. Requerimento número 81 de 2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que solicita informações sobre imunidade tributária de IPTU. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. Solicito aos vereadores o registro do voto em nosso sistema eletrônico. O requerimento número 81 de 2025 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. A Secretaria para as Providências Legais. Requerimento número 82 de 2025, de autoria do vereador Rubens Minoro, que solicita a emissão de convite ao Dr. Márcio Rogério Pontes para apresentação, informações e esclarecimentos de dúvidas dos senhores vereadores sobre o plano de saneamento do município. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se levantem. Solicito aos senhores vereadores o registro do voto em nosso sistema eletrônico. O requerimento número 82 de 2025 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. A Secretaria para as Providências Legais. Neste momento está esgotado o prazo para inscrição de uso da palavra em explicação pessoal. Não havendo mais matéria para deliberação na ordem do dia desta sessão, informo que estão programadas para a próxima sessão a discussão e votação das matérias conforme segue. De autoria do chefe do Executivo, projeto de lei complementar número 5 e 6 de 2025. Passamos para a explicação pessoal. Concedo a palavra aos vereadores inscritos. Vereador Isaías. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, internautas, ouvintes da rádio, quero aqui mandar em especial um abraço para o vereador, ex-vereador e irmão da Vila, que está nos assistindo em todas as sessões. Forte abraço, irmão. Vereador que passou por essa casa, deixou a sua marca. Muito bem. Quero também falar a respeito da Vila Escócia, tendo em vista que nosso amigo Klein, que mora na Vila Escócia também, teve ligando para mim, comunicando sobre alguns assuntos, principalmente a falta de médico na Vila Escócia esses dias. Também a rua Palmital, que está sem CEP. Também os buracos que estão na Vila Escócia. Também a questão da reciclagem, que não está passando na Vila Escócia por esses dias. E tem muita reciclagem ali na Vila Escócia. Também quero falar sobre o campo ali da Vila Escócia, que precisa de roçagem, precisa de manutenção. Pois essa semana eu encontrei um garotinho de 9, 10 anos, acho que 9 anos, neto da dona Josefa, que mora lá na Vila Escócia. Ele disse: olha, vereador, eu preciso que alguém arrume aquele campo, limpe aquele campo, porque é o espaço que nós temos para brincar, para jogar um futebol à tarde. Eu fiquei até impressionado com tanta força de vontade daquele garoto. E essas são as necessidades da Vila Escócia, que possa ser roçado aquele campo, algumas portas ali dos vestiários que possam ser arrumadas, consertadas, para que esse espaço para as crianças, os adolescentes, os jovens ali da Vila Escócia possam jogar o seu futebol e praticar esporte à saúde. Então, deixo o meu abraço também a esse garoto, João Pedro, que
continue sempre reivindicando a todos os vereadores dessa casa, para que possamos atender a necessidade de toda a população. Muito bem, o posto de saúde do assentamento. Também estive com o morador do assentamento e ele esteve reclamando daquela situação que se encontra, aquela construção, que necessita de um término daquela obra, precisa que se termine aquela construção para que o povo possa ter um espaço adequado para o atendimento médico. Então isso é de extrema necessidade, né? Quero falar também sobre a alegria de poder dizer que os 400 mil para a construção do posto de saúde da represa está na conta da prefeitura. Quero agradecer desde já também a diretora de saúde, que eu estive em diálogo com ela essa semana e ela me trouxe notícias boas, dizendo que em breve será licitada aquela obra e também que esse posto de saúde, a previsão e a programação da diretora seja para atender todos os dias, porque para quem não sabe, a represa tem 2 dias de atendimento, quando não um dia meio período e outro dia e na parte da tarde é atendido do outro lado do balneário. Então nós queremos sim que isso aconteça, isso é um sonho para a população da represa, a construção desse posto de saúde. Esse recurso nós conseguimos desde o mandato passado, 400 mil para a construção do posto de saúde, e está ali. Então estamos vendo aí o empenho também da diretora de saúde, isso nos deixa bastante contente nessa noite, né? Porque quando nós falamos também de saúde, principalmente dessa extrema necessidade que existe ali. Com isso também a contratação da agente de saúde, que tanto eu tenho falado aqui nessa tribuna, que não tem como a represa ficar sem um agente de saúde. Então tive essa notícia boa da diretora, que em breve vai ser contratada essa agente de saúde. Então estamos aguardando isso, ansiosos, porque a população também está ansiosa para ver isso acontecer na represa e assim podermos atender as necessidades ali da represa. A Vila Alegrete, provavelmente essa semana será limpa, será roçada ali a praça, estamos aguardando também, mas continuaremos sempre cobrando aqui as reivindicações para que a população seja atendida. Nós sabemos que a cidade há muitos buracos, né? Até coloquei algumas fotos no telão aqui na sessão passada, ou atrasada, mas porém estamos aguardando aí o material chegar e solucionar os problemas da nossa cidade. É isso que nós precisamos, e de encontro às necessidades e de encontro ao atendimento a todos os bairros da nossa cidade, e nós precisamos de ver isso acontecer o mais breve possível. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Vereador Alessandro. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente e ouvintes da Rádio Nova Onda Internauta e internautas. Hoje, andando por essa semana na cidade aqui, muitos moradores reclamaram para mim sobre a questão do recolhimento das folhas. Estão sendo juntada, varrida, ensacada. Muitos mandaram até foto para mim no celular. E por um motivo ou outro não está fazendo a coleta dessas folhas. Então é uma reclamação muito grande da população, né? E a gente pede para o nosso executivo ver com seus diretores, ver o que possa estar fazendo, porque a reclamação é muito grande. E a população também pede melhorias na questão da saúde, para que tenha mais médicos pediatras, para que dê uma assistência melhor para nossas crianças, porque essa é a reclamação muito grande. Falta de vagas com pediatras. Conversei com a doutora da saúde, ela me deu uma atenção muito especial. Consegui resolver uma questão de uma família que estava precisando, ela orientou. E estou aqui para agradecer a nossa diretora. E até mais, uma boa noite a todos. Vereador José Ricardo.
Senhor presidente, boa noite mais uma vez, nobres vereadores e toda a população que se encontra aqui e também em casa. Essa semana passada, eu e o vereador João Oliveira, nós realizamos 2 visitas muito importantes. A gente fez uma visita a pedido na MFEI, professora Gertz dos Santos Almeida. Nós nos reunimos com a equipe gestora daquela escola, constatamos o anseio ali que acontece naquela instituição escolar, que atende 385 alunos distribuídos de educação infantil, ensino fundamental nível 1 e 3 salas de educação integral. Essa sala de educação integral, o município de Martinópolis, desde o ano passado, ele, assim como outras cidades, talvez a população toda não tenha esse conhecimento, mas todas as cidades, elas foram, de certa forma, obrigadas, né, a ter essa educação de ensino integral, nem se fosse por caráter experimental. A escola Gertz, ela foi a escola que recebeu essa educação integral, porém, é uma escola que não foi preparada e planejada para esse momento. Então, o que acontece ali naquela instituição? A gente observou que o anseio das professoras, das diretoras, da equipe gestora, é que a criança, ela não pode ficar o tempo todo, o dia todo dentro da sala de aula, dentro desse mesmo espaço. Ou seja, um período ela vai receber a educação normal, regular, como todo mundo recebe, e no outro período, o contraturno, a criança ela vai receber atividades extracurriculares. Então, para isso, precisa ter um local mais amplo. Como sugestão, a equipe gestora sugeriu que ao lado do Centro de Educação Infantil, Liamar Joy de Carvalho, que fosse construído ali um barracão, e esse barracão seja adaptado de acordo com as necessidades da educação infantil, para que as crianças elas tenham um aproveitamento melhor dessa educação integral, que é o dia todo, né? Então, o que a gente percebeu ali na Escola Gertz? Vamos pontuar então aqui. A Escola Gertz é uma escola que recebe muitos alunos de um bairro grande, uma população consideravelmente grande ali, daqueles conjuntos habitacionais, e toda aquela região, ela recebe esses alunos. A escola, ela de início, lá em meados do ano 2000, ela foi preparada apenas para a educação infantil. E ela cresceu tanto de uma forma de receber alunos do ensino fundamental, que ela foi crescendo aos poucos. É como se na nossa casa a gente fosse fazendo alguns cômodos para aumentando. E a gente sabe que não foi uma escola planejada para o tamanho que ela está hoje. Bom, é um serviço que eles estão fazendo com excelência. No ano passado, se não me engano, ou retrasado, tivemos a inauguração de mais algumas salas ali para a educação infantil também, mas ainda se faz necessário um local mais adaptado para essas crianças. Mas o problema maior da Escola Gertz não é esse. O problema maior da Escola Gertz se encontra no ginásio de esportes, que foi um ginásio, até então, também construído com verbas também da educação, na época, e aquele ginásio ele serve para as atividades esportivas de educação física dos alunos da Escola Gertz. O que acontece nesse ginásio? Pombo. População, esse é um assunto que nós vamos ter que ir atrás de pessoas que possam ajudar a resolver esse problema. Tivemos esse problema na Escola Bonilha. Tivemos problema na Escola Adelaide. E esse problema só foi solucionado após muita união dos professores, dos gestores, do Departamento da Educação, porque esse é um problema muito sério de saúde pública. A gente sabe que esses pombos, eles transmitem doenças sérias, em muitos casos irreversíveis. E temos, anexamos aqui na indicação algumas fotos que nós vimos lá, temos também imagens de vídeo, e nós vamos procurar então quem for de direito para resolver essa situação o quanto antes. Bom, a escola, como eu disse aqui, tem 385 alunos, mas eles estão organizados em 3 turnos. Não em 3 turnos de horário até a noite, não. Mas ensino integral, educação infantil e ensino fundamental nível 1.
Olha o desafio dessa escola. A escola tem realizado um trabalho de excelência. Porque a gente sabe que professor, ele tem um jeito de... É o brasileiro que dá um jeito para tudo, né? Mas nós temos que começar a também a pedir para que as coisas aconteçam sem a gente ficar dando jeitinho. Que as coisas aconteçam com mais afinco. Então, o que acontece na escola? Funcionários, a escassez de funcionários, eles contam ali com um inspetor de aluno. Apenas um. Para a escola toda. A escola contava com um funcionário que ajudava na limpeza e na manutenção de alguns reparos da escola. Esse funcionário foi deslocado para o almoxarifado. E as nossas crianças estão lá. As nossas crianças estão lá. Precisando de ajuda, a escola precisa desse olhar. Bom, eu quero também destacar aqui a segunda visita que eu e o vereador João fizemos. Nós visitamos a Casa Abrigo. Todas essas visitas foram a pedido e nós prontamente nos organizamos para ir lá conversar e saber o que estava acontecendo. O que nós encontramos na Casa Abrigo? Nós encontramos não só reclamações, não é isso. Nós não somos caça-reclamação. Nós estamos aqui à procura de solução. Porque para reclamar já tem muita gente. A gente está aqui para tentar solucionar. A gente vai tentar ajudar. O que a gente percebeu? Que o quadro de funcionários ali está incompleto. É lógico que a gente sabe que quando um funcionário ele passa em outro concurso, ele vai embora, ele procura algo para ele, que para a vida dele é algo que ele vai procurar uma carreira melhor para ele. Tá tudo certo. Mas o que acontece? Hoje, olha só, quando a Casa Abrigo foi organizada, não tinha parceria com Diana, Caiabu, Regente Feijó, não tinha. E o quadro era maior de funcionários. Ok. Mas hoje nós temos parceria com essas 3 cidades, além de Martinópolis. Mas o quadro de funcionário diminuiu. Então isso a prefeitura vai precisar se organizar, vai precisar colocar em concurso público, porque isso é necessário, se faz necessário. Além disso, são casos pontuais que existem ali, e a gente percebe que o funcionário trabalhando, de certa forma, fazendo 2 por 1, ou seja, um funcionário trabalhando como se fosse 2, vai chegar um momento que ele não vai aguentar. Vai chegar um momento que ele vai espanar, como a gente diz na escola. Né? Não vai aguentar. Não tem cérebro, não tem ser humano nenhum que vai aguentar trabalhar sob pressão, nesse sentido. Então, as outras questões pontuais que ali se acontecem, né? Nós conversamos também com a diretora Danila, que nos atendeu muito bem. Então fica aqui meu agradecimento, nosso agradecimento a ela. E questões pontuais de troca de mobiliário, então já está tudo encaminhado ali. E as crianças são muito bem atendidas, a gente não está dizendo que elas não são muito bem atendidas, tem algumas crianças lá. E o que a gente pede, e a gente vai atrás disso, é de procurar ajudar de alguma forma. Então a gente vai se reunir ainda, outros vereadores que também têm esse intuito, que também houve outros momentos de conversa, e nós vamos procurar ajudar de uma forma muito salutar ali. Hoje também conversamos aqui na Câmara, antecedendo essa sessão, sobre o CRAS, que é algo também pontual que a gente vai precisar correr atrás de quem for de direito também para esclarecimentos e saber o que pode ser feito para que o atendimento, a população que já vinha recebendo atendimento de qualidade, a tendência não é recuar para trás, não é recuar. A tendência é nós irmos para frente. A tendência é a gente oferecer o melhor para a população. Então nós vamos atrás, procurar com quem for de direito esclarecimentos e saber por que não está tendo as atividades que já existiam ali no CRAS, por que não está tendo os professores que anteriormente já tinham ali, realizando as oficinas, enfim, os passeios, as atividades que são necessárias a toda aquela população que se faz
o uso ali dos serviços oferecidos pelo CRAS. É um órgão que precisa ser também, ter um olhar nosso aqui como Câmara, como Poder Legislativo, para que a população ela seja bem atendida. Que não precisa somente vir aqui e falar conosco e ficar por isso. Não, nós vamos atrás para saber de que forma melhor nós podemos ajudar. Fica então aqui esse resumo do que nós estamos trabalhando para a população de Martinópolis, o que nós estamos tentando fazer para ajudar a população de Martinópolis. População que é muito querida por nós, população que, nós que nascemos aqui, e outros que foram muito bem acolhidos, que vieram de outras cidades, que amamos a nossa cidade e queremos ver a nossa cidade uma cidade melhor. Para nós, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Boa noite, muito obrigado. Vereador João Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, internautas, ouvintes da rádio, Cezinha, Dona Lourdes, pessoal que está aqui, pessoal que frequenta aí o CRAS, trouxe também sua reivindicação. Lázaro, seu Robson, meu boa noite a todos. Hoje a gente tem bastante reivindicação novamente, né? Minhas indicações não tinham vindo, né? E hoje conseguimos encaminhar aí, como hoje passou, as indicações que estavam barradas aí na casa, por motivo de falha técnica. Mas a gente teve em visita ao Vila Epaminondas, né? Já há um tempo atrás. E lá a gente viu a situação, né? Que está lá. Então a gente pediu aqui, eu pedi tapa-buracos na rua Dona Hortência, Dona Joana Caldas, e na rua Antônio Rodrigues Parente, ali na prolongamento da Avenida Fábio Dalfabro. Todas essas ruas estão em situação bem complicadas e a gente pede aí o empenho da prefeitura, não só essa, né, mas várias ruas aí, a gente vem falando aí ao longo do tempo, que estão em situação bem precárias frente a esse problema de buracos. Pedimos também em especial na rua Lino Martins de Brito, no Residencial São Martim, foi feito o esgoto lá, a gente agradece isso, eu já agradeci aqui ao Departamento de Água pelo empenho aí na realização do serviço. Ligaram aí o esgoto em algumas residências que estavam faltando, e agora ainda o buraco está aberto lá. Infelizmente, a gente pede, a gente acha, ouviu já que falta aí o material, mas lá é uma situação de emergência. Acredito que quando chegar o material seria uma das principais ruas aí para resolver esse problema, que o buraco está aberto, é bem grande, né? Foi feito esgoto, e quando chove é lama, praticamente metade da rua tá na terra, então que se resolva isso aí. Em relação às folhas, o vereador Alessandro, realmente algumas pessoas me procuraram, e eu não entendo, porque isso aí, o munícipe está ajudando a prefeitura. O munícipe está varrendo a frente da sua casa e juntando lá 1, 2 sacos de folhas, mas o que está acontecendo é que a prefeitura não está recolhendo. Então, que seja feito aí, um tempo atrás recolheu, né, que possa voltar esse serviço aí de recolhimento. Porque, como eu disse, o próprio munícipe está ajudando a municipalidade, mantendo a rua limpa, mantendo a frente da sua casa, só que, infelizmente, o lixo não está sendo levado. Esse lixo não está sendo levado. Semana passada a reciclagem não passou lá na minha residência, mas hoje passou. Eu já estava com 4 sacos de recicláveis lá e hoje, graças a Deus, passou e levou. É um serviço também bem necessário, bastante necessário. A gente junta o lixo orgânico, a gente junta 3, 4 sacolinhas por dia, mas o reciclável, que cada segunda-feira que passa, montou bastante lixo. Então, que seja revista essa situação das folhas e que a reciclagem continue fazendo o seu serviço também. Falando semana passada, na quinta-feira, a gente teve uma sessão solene aí
uma sessão de bastante brilhantismo, né? Bastante homenagem. Foram homenageadas a Ana Paula Leocádio, que faz o serviço lá de acolhimento animal, a Eli da Santa Casa, que vem desempenhando um papel muito importante lá na administração da Santa Casa, Dona Marli Long, que já foi dentista aí, que já tratou de muita boca aqui na cidade, da boca de muita gente, professora Silvana, também muito querida aqui na escola que ela trabalha, a Zefinha Menezes, né, que é um baluarte aí na área do comércio, e a Marisa, irmã do nosso vereador Rubens Minoro, que também desempenhou um papel bastante importante na área de fisioterapia. Essas mulheres, como deixaram, e algumas vêm deixando ainda, algumas não pararam ainda de deixar o seu legado, a sua contribuição para a sociedade, né, com o município, para a sociedade de Martinópolis. Agradecemos a Câmara pela homenagem e novamente dou parabéns aqui a todas as mulheres homenageadas, não só a elas, mas a todas as mulheres de Martinópolis. Agora, em relação às nossas visitas, né? Eu e o vereador Zé Ricardo, a gente esteve lá na Escola Gertes, né? E a gente viu a situação. 385 alunos. Uma boa parte dela é de forma de ensino integral. Ficam lá o dia todo. Só que para isso a estrutura não está adequada para atender o que é necessário, né? A gente viu a situação do ginásio esporte, que é caótica em relação aos pombos, né? Foi tentado lá um tempo revestir as estruturas metálicas para que o pombo não viesse, mas não funcionou a contendo. Ainda tem alguns pontos lá que é insuportável o tanto de excremento que junta. A gente tem o problema da merenda, né? Que é muita merenda, muita gente, poucos servidores. A gente tem o problema do parquinho, que foi a minha indicação aqui, para que seja melhorado, para que as crianças, no momento de intervalo que elas têm entre as aulas, ela possa ter um lugar para brincar, para se divertir, porque elas não têm condições de ficar o tempo todo na classe, né? Então elas têm que sair e têm que fazer alguma atividade. Outra coisa, falta atividade lúdica, né? Algum material, alguns professores para que tenham aula de educação artística, alguma coisa do tipo para ocupar o tempo. Foi dado pelo vereador Zé Ricardo aqui alguma ideia que os próprios dirigentes ali do local passaram para a gente, e a gente vai correr atrás dessas coisas aí, né? Lá também falta o material para educação física, né? Que a gente conversou com as pessoas lá responsáveis, e a gente vai tentar fazer alguma emenda aí para que seja realizada a aquisição desse material de educação física, para que as crianças possam ter um período de recreação, né? A gente fizemos também a visita no serviço de acolhimento, né, na casa de acolhimento lá conhecido como a Casa Abrigo, e a gente esteve lá ouvindo as reivindicações dos servidores também alguns problemas lá, funcionários que não estão sendo repostos, funcionários que às vezes estão em licença, estão afastados, às vezes até saíram e não estão sendo repostos. No dia que a gente foi lá, tinha acho que 7 ou 8 crianças, né, abrigadas. Então, pessoas que estão tendo que dobrar o plantão, pessoas que estão tendo que, alguns de outros locais para ir para lá, de outros setores. Então, a gente está levantando aí a questão de questão jurídica, alguns levantamentos jurídicos que foram feitos lá, a questão dos móveis. A Danila estava lá, como o Zé Ricardo disse, a gente foi muito recebido, tanto por ela como pelos servidores que ali estavam. A questão de imóveis, como o sofá, lavadora de roupas, está com algum problema, mas isso aí, segundo a diretora lá, já está sendo cuidado, já está em processo de licitação. Então a gente tem que acompanhar. Outro problema lá também, os pombos, por incrível que pareça, uma residência lá no local, lá no Parque Oásis, com uma infestação bem grande de pombos. Então são alguns problemas que a gente ouviu e que a gente vai tentar correr atrás para tentar resolver, né? É o papel do fiscalizador, que é o vereador. A gente ouve e reivindica. A gente corre atrás tentando resolver.
Agradecer também aos servidores aí que fizeram a limpeza da praça da Kir Martins da Costa, né, lá perto do Lagoa Tênis Clube, é uma indicação minha. Então foi feita lá um serviço bem realizado e eu agradeço aos funcionários que se empenharam lá no problema e resolveram. A praça está bem limpinha, bem roçada, bem bonita. Em relação ao CRAS, temos aqui 4 frequentadores lá, 4 pessoas que frequentam. E eu agradeço já desde já a presença de vocês aqui, que essas pessoas vieram aqui em busca de seus direitos. Passaram para a gente que alguns problemas estão ocorrendo lá no CRAS, chegou até a gente hoje. E amanhã, eu vou ver essa semana aí, para a gente correr atrás e tentar resolver. Problema de material também, elas não estão tendo atividades, as atividades físicas também parece que estão com algum problema lá, então a gente vai correr atrás. Os passeios que existiam não tem mais, então a gente vai levantar os problemas e tentar resolver. Fica aqui o meu compromisso para isso aí, para a gente tentar correr, verificar quais são os problemas e tentar resolver. Aí, por fim, não poderia deixar de falar, né, dos nossos deputados, né, Milton Leite e Alexandre Leite. A gente traz aqui o nosso agradecimento ao deputado estadual Milton Leite Filho, foi depositado e foi pago a emenda de 400 mil, né, para a construção do posto de saúde lá da represa, lá na Vila Jaquelites. Esse poço vai ter uma importância muito grande lá para a represa, né? Como o vereador Isaías disse, tem atendimento? Tem, mas não há contendo, né? Então isso aí vai trazer um lugar lá para que seja o atendimento físico, atendimento de especialidades, enfim, tudo que seja necessário para que a população da represa seja bem atendida, para que nesse posto de saúde os atendimentos ocorram. Parabéns aí à doutora Maria Fernanda também, que eu vou conversar com ela, para que seja agilizado, né, o mais rápido possível essa licitação, para que se inicie logo a construção desse local, né? Vai atender ali, bem do lado da Vila Jaquelites, e vai atender toda a população ali da represa, trazendo maior comunidade, melhor serviços e melhor atendimento. Então fica aqui nosso agradecimento ao deputado Milton Leite, ao seu assessor aqui em Martinópolis, o André Crepaldi, que tanto nos ajuda. E como também o vereador Zé Ricardo disse, às vezes a gente nem precisa ir a São Paulo para receber as emendas, né? Com o nosso contato, através do assessor, e o amor que os deputados têm por Martinópolis, né? Isso aí traz resultados. Então é o que eu tinha para a noite, meu boa noite, Deus abençoe a todos. Vereador Xande da Saúde. Senhor presidente, nove vereadores, público aqui presente, boa noite a todos. Senhor presidente, quero parabenizar o senhor pela sessão solene que teve aqui para as mulheres aqui na última quarta-feira, né? Quero falar da minha ausência, tive um problema pessoal, não consegui chegar na audiência pública, mas parabéns pela recepção que teve a todas as mulheres merecidas aqui nessa homenagem. Quero agradecer aqui a todos os presentes, moradores aqui de Martinópolis, população, sempre, né, nos prestigiando aqui nas redes sociais. É como o senhor fala, senhor César. Falo de saúde sim, porque a nossa saúde é precária. Está melhorando. Está melhorando. Estamos lutando. Estamos lutando. E eu quero trazer hoje com muita alegria como diz, uma situação que nós estamos passando aqui, o vereador falando aqui hoje sobre pediatra no nosso município. Nós temos uma carência de pediatra aqui hoje. Uma carência muito grande. Nós sabemos que temos carência de vários momentos. Porque aqui a emenda impositiva aqui dos vereadores, um projeto que foi feito com muito conhecimento, tivesse aqui, não tinha operado mais de 400 pacientes nesses 4 anos. Se não tivesse feito um trabalho com responsabilidade, com dinheiro público, não tinha operado um paciente aqui até hoje.
Todos estão na fila do SUS até hoje. São mais de 700 pacientes, exames e cirurgias realizadas aqui nesse município. Especialidades feitas. E agora, conseguimos uma parceria com o pediatra, o doutor Ubirajara Monteiro, onde tem um carinho e meu respeito. O doutor Bira veio fazer uma parceria com a gente. Vai atender crianças no nosso município com uma parceria com o nosso município. Doutor Bira, ele tem um trabalho feito na região e no mundo. Já esteve na África, trabalho voluntário. Faz trabalho voluntário na região aqui em Presidente Prudente. E vai fazer um trabalho no nosso município. Um grande amigo, grande parceiro, para tentar tampar um pouco e dar conforto, Alessandro, para essas mães aí que estão precisando de um pediatra no nosso município. Que tanto tem dificuldade aqui nesse município, de realmente... E nós sabemos esse estado gripal agora que está chegando, que vai, na verdade, esse momento, esse frio, vai piorar o quadro das crianças aqui. Vai piorar o quadro das crianças. Idosos e crianças. Então o doutor Ubira está vindo aí. Acabamos de conversar com a diretora de saúde hoje. Já alinhou. Já vai começar a atender no dia 6, aqui no nosso município. Tá? É uma parceria que ele fez com o nosso município. Para atender essa demanda enorme de crianças aqui no nosso município que tem fila de espera. Então, isso é uma parceria, Alessandro. E sabe como é que se faz essa parceria? É com trabalho. Sabe como é que faz parcerias? É com responsabilidade. Parceria se faz com história. Não é politicagem. Não é politicagem. Não é amarrado com as pessoas. Mas sim com responsabilidade, com histórias. Então nós estamos trazendo projetos aqui nesse município, desde 2022, com muita responsabilidade. Porque se eu não tivesse tomado iniciativa aqui para ter cirurgias, não adianta nada ter uma Santa Casa equipada. Não adianta nada. Que é você ter um carro na garagem e você não ter combustível para andar com o carro? E dinheiro para pagar o IPVA? O que adianta? O que adianta? Esse vereador, 29 anos de ambiente hospitalar, não é 29 dias, não. É trabalho. Não adianta você comprar um aparelho que ninguém sabe mexer. Não adianta nada. Não adianta nada. Trazer o dinheiro e não trazer os especialistas. Não adianta. Aí é você mostrar o que para a população? Tá aí. Não sei o que eu vou fazer. Não. Veio trazendo cirurgias. Esse ano vamos ter cirurgia de otorrino. Inédito aqui. Teve alguns anos atrás de otorrino, mas agora vamos operar muito mais. Com a doutora Thaisa. Se Deus quiser, vamos trazer cirurgias agora de joelho. Temos pacientes esperando operar joelho aqui. Você sabe como é que traz isso? Com conhecimento. É com conhecimento que traz isso aqui. Né? Nós temos a Santa Casa filantrópica aqui. Uma Santa Casa para atender a população, o povo. Mas tem que ter o dinheiro, você tem que ter um médico especialista, tem que saber quem você vai trazer. Não é chegar aqui, fazer o oba-oba e deixar as coisas acontecer. Como que chega a saúde até as pessoas? Como que chega? Tá aí, ó, eu tenho todos os dias pessoas procurando eu fazer um ultrassom. Hoje eu passei 2 anos esperando ultrassom no AME. Crianças na fila de otorrino aí há 4, 5 anos. E aí? Vamos resolver o problema dessas pessoas ou não vamos, então? Ou eles vão te ligar e vão falar assim, não, daqui eu vou ver que eu resolvo para você. Para! Por isso que eu entro numa linha que eu sei que eu estou fazendo. Eu sei. Eu não vou entrar em coisas que eu não tenho conhecimento no município. Não vou. Eu vou debater onde eu tenho conhecimento. Onde Deus me deu sabedoria. Foi Deus que me deu sabedoria. E se eu tiver que perder, é Deus que me tire. Não é o homem que vai me tirar daqui. Não é. Porque a partir do momento que eu fui eleito por um povo carente aqui que eu conheço. Foi mais de 20 anos ajudando o povo de Martinópolis e continuo ajudando todos os dias. É todos os dias. O senhor Robson está aqui, tive o privilégio de trabalhar com a esposa do senhor Robson. Foi a minha enfermeira. Ele sabe disso, o carinho que eu tive pela Cleide. Sabe o trabalho que eu tenho, o nome que eu fiz aqui na Santa Casa e lá em Presidente Prudente, onde eu tenho orgulho do Hospital Regional. Onde eu trabalhei, me formei e me tornei o que eu sou hoje como profissional. E hoje eu uso a política, sabe para quê? Para ajudar o povo, para ajudar vocês. Não é para me ajudar, não.
Não é para me ajudar, não. Se amanhã eu tiver que perder a eleição, tudo bem. Continuarei ajudando o povo. Continuarei. Não é a política que vai me fazer parar, não. Porque a minha missão eu quero cumprir com sabedoria, com conhecimento e com responsabilidade de dinheiro público. Tá bom? Quero agradecer ao doutor Birajara. Seja bem-vindo. Que Deus proteja o senhor, porque eu sei do seu trabalho. População que vai ganhar com isso é Martinópolis. Deus abençoe. Peço ao senhor secretário que realize a chamada final dos senhores vereadores, ocasião em que os vereadores podem registrar nosso sistema eletrônico. Alessandro Aparecido Pereira. Presente. Alexandre Pérez Canguçu. Presente. Alzair da Silva Lopes. Presente. Gabriel Valões Santos. Presente. João Carlos de Oliveira. Presente. José Ricardo de Lima. Presente. Leandro da Silva Valentim. Presente. Paulo Henrique Soares. Presente. Pedro Henrique Teixeira. Presente. Ricardo Trombini. Presente. Rubens Minouro Hayashi. Presente. Constando com o mesmo número de vereadores da chamada inicial, peço a todos que fiquem em pé para que possamos fechar a Bíblia. Antes, ainda peço para os vereadores que ainda não concluíram a chamada que o façam no sistema eletrônico, por favor. Peço ao senhor vice-presidente, vereador Leandro da Silva Valentim, que feche a Bíblia. Sentemo-nos. Convido todos os vereadores, público presente, internautas, para que compareçam nesta Casa de Leis ou assistam à transmissão da próxima semana, a próxima sessão ordinária, programada para ser realizada na próxima segunda, dia 2 de junho, a partir das 20 horas, 8 horas da noite. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta sessão ordinária. Boa noite a todos.